Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre a operação de multiset com uma classe combinatória B, de forma a contar quantas componentes tem nesse multiset. Então, só para recordar, né, um multiset a gente podia, para cada elemento B, né, então, a gente pode escolher quantas vezes esse elemento vai aparecer. Então, em cada elemento B, a gente tem um sec desse B que aparece no multiset. E como para cada um deles a gente pode fazer essa escolha, é o produto em B pertencente a B do sec desse elemento B. Então, é 1 sobre 1 menos z elevado ao peso de B, que a gente também poderia fazer o produto indexando pelos pesos. Então, eu vou pegar o peso como sendo P de 0 até infinito. Na verdade, 0 não pode, né? Porque a gente não vai ter nenhum elemento de peso 0 no multiset, senão isso degenera. 1 menos z elevado a P elevado a menos BP, certo? BP era o número de objetos na classe B que tinha peso P. E no nosso caso, né, nenhuma dessas construções é muito fácil da gente entender como é que traduz no multiset, mas a construção com o produto, de certa forma, é um pouquinho mais fácil de entender. Se você pegar B em B, essa construção aqui é um sec de B, né? E a gente quer contar cada vez que o B aparece. Então, na verdade, é um sec com um marcador B, né? Cada vez que esse elemento B aparecer, a gente quer contar esse elemento na composição. Então, quando a gente faz essa tradução, né, é muito fácil de ver onde é que o Mi aparece. E daqui em diante, a gente pode continuar fazendo as contas. Então, vou manter esse produto em B pertencente a B. O sec de MiB é 1 sobre 1 menos o Z elevado a B. E daqui a gente pode concluir, né, que isso também vai dar o produto em P desde 1 até infinito de 1 menos o Z elevado a P vezes menos tudo isso elevado a menos BP. Então, essa parte inicial aqui em cima é um recapitulativo das fórmulas que a gente tinha no multiset sem o Mi, e não são imediatas para entender o que aconteceu. Aqui a gente já vê de forma mais clara, né, que o parâmetro Mi vai aparecer aqui embaixo na hora de fazer o sec. Então, com essa transformação, né, o primeiro exercício de vocês é fazer a mesma coisa para conjuntos, né? Então, com o operador set, pura e simplesmente, né, e talvez mais conhecido como P7, né, que não permite repetições. Então, como é que essas fórmulas funcionam? E agora, eu queria fazer uma pequena comparação, né, no cálculo do número médio de termos nas composições e partições. Então, uma composição, né, a gente viu, é sec de sec maior ou igual que 1, né, são sequências de inteiros, e as partições, a ordem não importa, então é um multiset de sec maior ou igual que 1. Então, novamente, né, se nós vamos contar o número de elementos, botar um U em cada um deles para ver o que acontece. E no caso do sec, o sec é bastante fácil. A gente pode calcular, né, o número médio nas composições.
diretamente pela fórmula, não é isso? Então, o coeficiente de ZAN na derivada dessa função geradora, que é 1 sobre 1 menos Z1 mais U em U igual a 1, dividido pelo coeficiente de ZAN, 1 sobre 1 menos Z1 mais U em U igual a 1. O denominador dá todas as composições de peso N, e o numerador conta também o número de termos que vão aparecer por conta dessa derivada em U, né? Essa derivada no parâmetro calcula a média para a gente. Então, esse exemplo é relativamente fácil de fazer. Então, quando a gente calcular essa derivada, na verdade, é mais fácil pegar o termo de ZAN e derivar depois. Então, o termo de ZAN é 1 mais U elevado a N. Quando a gente derivar em relação a U, isso dá N, 1 mais U elevado a N menos 1. E a única coisa que resta agora é substituir U igual a 1. Certo? O de baixo dá simplesmente 1 mais U elevado a N e resta substituir U igual a 1. Isso daqui dá N sobre 2, como a gente já sabia. Então, nesse caso, é um caso relativamente fácil, porque justamente é possível que a gente faça essas contas de forma mais ou menos explícita, em algum sentido, calculando o termo exato em ZAN primeiro e derivando depois. No caso das partições, a história já é um pouquinho diferente, porque, né, se a gente lembrar, a função geradora das partições era o produto em P desde 1 até infinito de 1 menos Z elevado a P elevado a menos 1, certo? Cada termo dos inteiros aparece uma vez, então aqui o BP é 1, né? Não custa nada lembrar. Porque é a classe, né, B é a classe dos inteiros positivos, né? Então é a classe 1, 2, 3 com os respectivos pesos, então ela corresponde exatamente à série Z sobre 1 menos Z. Então esses aqui são os elementos, né? Eu devia ter botado a classe como um conjunto aqui dos elementos, e a sequência, né, BP correspondente é 0, 1, 1, 1 e por aí vai. Essa aqui é a nossa caixinha de observações. Então, se isso era uma partição, se a gente quiser contar as partições, é só botar um U na frente, isso não é muito difícil. E agora a gente tem que derivar isso em relação a U. E repara que agora, simplesmente o fato de tomar o coeficiente de ZAN já é uma operação não trivial. Então, a gente agora tem uma certa dificuldade e a gente pode tentar primeiro derivar em relação a U e substituir U igual a 1 e depois tentar calcular o coeficiente de ZAN, em vez de calcular o coeficiente de ZAN e depois substituir U igual a 1. Então, só para continuar nessa direção, então a questão agora é como é que a gente deriva isso em relação a U. Então, a derivada do produto, a gente pode usar, né? A B' é igual a linha B, mas a derivada de AB, né, é a linha B mais a B', mas isso num produto infinito desses não é tão agradável assim. O mais comum mesmo é fazer a derivada logarítmica, né? Então, que diz essencialmente que a gente vai reescrever esse produto aqui como exponencial do log dele mesmo. Então, exponencial do log um produto P igual a 1 até infinito 1 menos UZ elevado a P a menos 1. A gente vai transformar em exponencial da soma de menos log 1 menos U elevado a ZP. Soma em P de 1 até infinito. E agora, quando a gente for derivar, agora sim a gente pode derivar,
Vamos derivar em relação a u. A derivada da exponencial de alguma coisa é a exponencial dessa mesma coisa. Então, a exponencial dessa mesma coisa é essa função. E eu acho que essa função aqui eu vou chamar essa função de p de z e u. Mesma coisa. Mas a regra da cadeia diz que a derivada da exponencial de alguma coisa é a exponencial de alguma coisa. Então, ela já apareceu. Vezes a derivada do argumento. Então, o argumento, só para a gente ficar bem claro, né? Esse é o argumento da exponencial. Então, a derivada desse argumento será a soma da derivada de menos log 1 menos isso. Então, isso menos derivada em relação a u log 1 menos u z a p. Então, soma de p de 1 até infinito. Então, essa é a derivada em relação a u. E, portanto, isso dá p de zu vezes somatório. Quando você fizer essa derivada em relação a u, fica z elevado a p sobre 1 menos u z elevado a p. P desde 1. Infinito. Agora, a gente pode substituir u igual a 1 e tomar o coeficiente de ZAN. Então, o número médio de termos numa partição será o coeficiente de ZAN em P de Z1 somatório de ZAP 1 menos ZAP, o coeficiente de ZAN nesse termo todo, dividido pelo coeficiente de ZAN de P de Z1. Então, cuidado, né? Não pode cortar o P de Z1 no numerador e denominador. O extrator de coeficiente proíbe a gente. E mesmo calcular esses valores aqui exige um pouquinho mais de técnicas assintóticas. Então, a gente está chegando cada vez mais o dia que a gente vai ter que fazer isso, porque cada vez mais eu dou a desculpa que a gente precisa disso. Então, cenas dos próximos capítulos. Mas para vocês testarem como que isso está funcionando, tem duas coisas que vocês podem fazer. Então, o exercício 1 é como é que isso funciona com um Power Set, certo? Que também tem um produto na definição. E o segundo exercício é, muito bem, não adianta calcular a média, tem que calcular a variância, certo? Então, como é que funciona a segunda derivada da exponencial do logaritmo do produto de umas φ j para j de 1 até infinito? Né? Como é que você escreve isso daqui de uma forma inteligente, tratável, né? Para depois tentar pegar o coeficiente e tal.